O nome desse vídeo é a Corrida do Sucesso, que basicamente eu vou falar sobre o meu início profissional e como ele chegou até onde eu tô hoje. Também quero te dizer que eu vou criar conteúdo para as pessoas que estão no mesmo estágio de vida que eu. São pessoas que estão ali seus 30, 20 e poucos anos, já entenderam que o resultado da vida é resultado das nossas ações, não é culpa de ninguém, é só nossa. A gente tem que buscar a responsabilidade. Pessoas que querem melhorar a sua vida, querem ter relacionamentos melhores, pensam a longo prazo, pensam no seu futuro, isso é o mais importante. E aí a gente se juntar, conseguir criar uma comunidade e conseguir evoluir junto. Eu tenho certeza que isso é o mais importante. A gente sempre tá ouvindo e conversando com pessoas que têm o mesmo objetivo que nós. Isso não importa a tua idade, porque eu cheguei nesse pensamento com a idade que eu tô hoje, 30 anos, mas sei que tem pessoas que desenvolvem isso mais cedo e pessoas que desenvolvem isso mais tarde. Tá tudo certo. O importante é a gente se focar num objetivo e realmente querer conquistar, querer evoluir na vida. Isso é o mais importante. Como eu disse no início do vídeo, essa aqui é a corrida do sucesso. O que se trata? É os altos e baixos que a vida dá. E eu tive muitos disso. Então é muito importante tu entender que se tu quer buscar algo, é muito importante ter persistência, não desistir, porque tu vai cair. É indiscutível. Quanto mais alto tu tenta subir, mais alto pode ser a queda e tu provavelmente vai cair. E é ali que tu aprende, essa é a verdade. Então tu tem que estar preparado mentalmente para não desistir, né? Para querer buscar. Eu com meus 15 para 16 anos abandonei o futebol, jogava em escolinha de futebol até a cidade. Olha, vivia só disso. Comecei a trabalhar de empacotador no mercado. Ali foram quase um ano empacotando, entregando rancho. Foi uma experiência bem legal. Meu primeiro emprego, meus primeiros salários, né? Eu lembro que meu primeiro salário eu comprei um moletom de marca, coisa que eu nunca tive. Minha mãe me dava tudo, mas era uma faxineira, querendo ou não. A minha realidade, as pessoas que eu vivia na minha volta, eu ainda era um dos mais ricos, mas a gente sabe como funciona, né? Mesmo tendo tudo, a gente sabe que a gente ainda tem muito pouco. Eu me considerei uma pessoa rica, onde eu vivia, mas muito pobre em relação ao resto. Então foram aí seus quase um ano no mercado. Depois, com 17 anos, eu iniciei com quase 16 ali. Daí fiquei 17, fui pra rua, 17 anos. Iniciei ali com meus 15 para 16, faltando um mês para fechar 16. Durou quase um ano, 9 meses. Fui pra rua porque um ex-professor meu de escolinha de futebol foi conversar comigo, me convidar pra jogar um torneio. A dona do mercado não gostou e simplesmente me botou pra rua. Vou fazer o quê, né? E aí fiquei ali meus 2, 3 meses desempregado, peguei numa firma de injeção plástica, barbando peça. Foram ali até meus 18 anos. Fechei 18 anos, fui promovido pra operador de máquina. Pô, aumentava o salário, daí agora eu não rebarbava mais peça, eu controlava a máquina, saía as peças. Logo depois fui promovido a preparador, agora eu calculava o que a máquina ia injetar nos moldes. Foi uma fase muito legal. Só que logo depois ganhei uma oportunidade de uma multinacional. A empresa eu já ia ganhar ali meus quase R$ 500 a mais, que na época, isso aí, pensa, eu tô com 30 anos, se eu tinha 18 para 19, era muito dinheiro, era significativa a troca, né? Mesmo eu estando numa empresa pequena, que eu já tava no auge ali dos meus cargos, né? Eu decidi trocar e virar operador de novo. E aí eu fui para uma multinacional montar veículos, né? Montar carros. Pra quem conhece, é daqui do Rio Grande do Sul. Entrei ali muito novo, com 18 anos. A mentalidade era mesmo igual a na firma anterior, eu queria crescer. Então, no primeiro ano eu já queria ser líder de time, os facilitadores que se chamam, né? Coordenam ali seus 10 a 8 operadores. Primeiro ano eu tentei, a galera ali da linha, né, da produção até não entendia muito, né, porque tinha cara com 5, 6 anos que não era interessado em virar facilitador, querer crescer. Chamava de baba-ovo, coisa errada. Cara, eu sempre quis crescer, indiferente. Sempre achei que eu tinha que crescer na vida. Então, com 2 anos e meio eu acho que eu fui promovido. Então, comecei a ser líder, né, de colegas meus que tinham 6, 7 anos de fábrica e foi quase 3 anos, quando eu caí do cavalo pela primeira vez. Vocês perceberam que, desde quando eu tinha saído do mercado, até então eu só tinha crescido, ganhei 3, 4 cargos ali. Eu achava que a minha vida era aquele direcionamento, tá dentro de uma empresa, crescer, virar diretor ou algo do tipo. Tinha iniciado a faculdade, né, tava cursando engenharia de produção, mas depois que eu fui pra rua, eu abandonei. Foi um tombo muito grande, eu lembro de chegar em casa e chorar, cara, chorar. Devia ter meus 24 anos, 23. Foram 5 anos dentro daquela empresa de muito aprendizado, gestão de pessoas principalmente, fazer com que as pessoas enxergassem um líder ali, né? Aprendi muito sobre isso. E aí tava ganhando seguro-desemprego na época, fui trabalhar com um ex-sogro meu, que era um microempreendedor, né? Um empreendedor nato. Esse que realmente move o Brasil, que faz a coisa andar. Ele tinha uma fábrica de pão e ele entregava pão de lanche. Então eu fui entregar os pães, né, da fábrica. Cara, foi muito legal porque ele me ensinou as rotas, né? Ele me ensinou e a gente conversou muito sobre o negócio dele. Ele me contou como foi o início, como foi. E eu meio que me apaixonei pelo empreendedorismo. E ter saído da GM da forma que eu saí, do jeito que foi, me desentendendo com o meu chefe, foi uma coisa bem contraditória a tudo que eu tinha vivido lá dentro. Eu percebi que eu queria viver isso, empreender, queria ser meu chefe, não queria mais ir pra dentro de uma fábrica. Botei isso na cabeça e tô até hoje. Logo depois me afastei da família dele, perdi o contato com essa pessoa que foi muito fundamental na minha vida para mudar
minha maneira de enxergar a vida. Sabe quando eu falo que a gente é a média das pessoas que a gente anda? Isso pode refletir um pouco meio coach, meio displicente, talvez, né? Porque isso não pode definir a gente, mas realmente é verdade. Eu me criei desde pequeno assistindo meus tios com casa na praia, carro, coisa que minha família nunca teve, porque foi só eu e minha mãe desde o início e ela nunca teve um carro. E eu entendi aquilo como sucesso. Eles eram operadores numa empresa. E eu sempre achei que ali era o meu caminho. Como é que pode? Hoje eu não me enxergo vivendo isso. Eu não tô desmerecendo meus tios ou algo do tipo. Eu respeito muito eles. Foram profissionais a vida inteira, trabalharam, se dedicaram à empresa e venceram nas suas respectivas vidas, né? Mas o que eu quero te dizer é que ver eles me fez pensar que a minha vida tinha que seguir aquele caminho. Quando eu encontrei um empresário, um microempresário, que tinha ali sua empresa com 6 funcionários, ele mudou a minha cabeça em questão de 2 meses, porque ele me mostrou um mundo muito maior, que dá pra alcançar muito mais coisas. E isso é muito louco, porque às vezes tu tá numa bolha e tu não consegue enxergar. Tu acha que aquilo ali é inalcançável, mas na verdade não é. É só tu tá próximo de pessoas que te incentivam, te possibilitam, que falam sobre isso, que realmente vivem aquilo. Isso é muito importante se tu quer realmente buscar algo diferente na tua vida. Eu sempre busco pessoas que querem o mesmo que eu, que têm o mesmo objetivo. Se tu quer a mesma coisa e tu tá com a mentalidade errada ainda, e eu já mudei alguma coisa, eu quero te falar sobre essas possibilidades que a vida tem, porque a gente não precisa ser só um operador, só um funcionário. A gente pode pensar em melhorar realmente o nosso padrão de vida. E ainda eu tô buscando isso. Trabalhei ali quase 5, 6 meses com ele, entregando pão e tudo mais, mas como eu me afastei da família e tudo mais, decidi abrir meu primeiro negócio, hamburgueria. Um delivery de hambúrguer, a Gold Hamburgueria. Esses aqui são fotos dos hambúrgueres que a gente fazia lá. Irmão, eu era gestor de pessoas, então eu entendi que eu precisava abrir um negócio, gerenciar pessoas a trabalhar. E isso ia ser top. Realmente eu tinha esse tino. Eu sou bom com isso. Mas abrir o seu negócio não tem nada a ver com isso. Ou isso é 5% de abrir um negócio. Lá foi eu. Aprender marketing, aprender gestão, aprender a calcular custo, calcular prejuízo, calcular tudo que tinha que ter para realmente os números fecharem, né? Só que aí foi uma fase muito aleatória da minha vida, onde eu era um jovem, tinha bebida, trago, mulheres, drogas, e não deu certo, porque o início eu ainda estava vivendo essa vida. Mas não é nada é em vão, né? Como eu disse, né? A vida é assim, ó. Eu iniciei a hamburgueria e eu achei que eu tava subindo. E quando vê, eu caí de novo, né? Porque a gente quebrou financeiramente na hamburgueria. Eu tive um sócio que ele quis buscar mais a questão de ser funcionário público, né? Ter essa tranquilidade financeira e ele foi estudar e conseguiu realmente passar. E eu vivendo aquela vida de festa, balada, quando eu decidi focar, já era um pouco tarde demais. Meu sócio já não tinha interesse, que a gente tinha no início, e eu também não tinha mais fôlego para fazer aquilo ali, para virar algo que já tinha caído. Então, mas foi muito bom ter vivido aquele momento de hambúrguer. 3 anos vivendo a hamburgueria. Junto com a hamburgueria eu fazia Uber, né? Nunca deixei de fazer, ganhar um dinheirinho extra. Mas foi ali na hamburgueria que me direcionou para onde eu tô hoje, que foi estudar marketing, estudar a internet. Eu era um delivery de hambúrguer que eu tinha que ter um posicionamento na internet para buscar clientes. E aí fui eu estudar. Primeiro eu sei tráfego pago, comprei curso, tudo. Bom, entendi, mas ali é impulsionar, botar dinheiro para aparecer para as pessoas. Mas eu queria mais, eu via mais na internet, eu não via só aquilo ali. Agora vamos esquecer o nome do cara que me fez enxergar o que eu enxergo hoje na internet. Mas ele tinha o seu delivery de hambúrguer, mas ele falava mais dele do que do próprio hambúrguer. E ele vendia muito por viver a internet, né? Então eu fui lá, eu estava fazendo tráfego pago, parei e fiz tráfego orgânico, que é a criação de conteúdo que o Instagram entrega sozinho. E aí eu realmente me identifiquei com aquilo ali. Eu entendi que eu descobri como aquilo ali funciona e que eu poderia trabalhar com aquilo ali. A minha cabeça focou tanto nisso que eu não sabia o que eu fazia. Eu pensei em criar aquilo na hamburgueria, aquele conteúdo do empresário que está buscando, que está fazendo seu delivery crescer, que está evoluindo, ou se eu ia abandonar tudo e criar outro tipo de conteúdo. Mas como eu tinha um sócio, a hamburgueria já estava caindo, a gente já tinha perdido muitos clientes com a qualidade inferior ali de tempo de entrega, tudo mais, que tudo acarreta, né? Quando um lado tá mal, quando o CPF estava mal, o CNPJ automaticamente não funcionava. Então eu tive a minha decisão final, fechar a hamburgueria. Aí agora, o que eu vou fazer da minha vida, irmão? Sei alguma coisa sobre marketing, eu poderia começar a falar sobre criação de conteúdo, criando conteúdo sobre criar conteúdo. E eu achava isso meio superficial. Porque como eu ia ensinar um empresário, né, dono de um negócio, a criar conteúdo, sendo que eu tava criando conteúdo sobre criar conteúdo, não sobre um negócio em si. Então foi lá, eu tava fazendo Uber na época, pensei, vou criar conteúdo sobre fazer Uber. Vou ficar aqui uns 6 meses criando conteúdo para ver o resultado. Iniciei, cara, e foi
a experiência mais legal que eu fiz na minha vida. Não por ganhar seguidores numa rede social e ser visto, não. É por me conectar com pessoas. Criação de conteúdo te conecta com pessoas. E eu tava vivendo aquilo ali e eu botei um desafio na época de fazer 20 mil em dezembro. Eu não divulguei pros meus conhecidos, não iniciei no meu Instagram, iniciei no Instagram do zero. E eu acho que esse foi o meu ponto inicial de uma nova partida, né? Fechei a hamburgueria, caí, agora criação de conteúdo. Mas a parte mais legal disso foi ter me conectado com outras pessoas que estavam vivendo aquilo, vivendo o dia a dia, trabalhando como motor de aplicativo, trabalhando em empresa de noite, fazendo aplicativo, empreendendo e fazendo aplicativo. Conversei com muita gente. E isso foi muito legal porque eu entendi que eu precisava oferecer algo ali, algo de bom para aquela galera. E eu, no início da hamburgueria ali, eu tinha quebrado financeiramente em questão de festa e tudo mais que eu já falei. E eu tive que me baixar, me reerguer, entender de novo sobre dinheiro e para conseguir equilibrar minha vida, né? E foi isso que eu fiz. E logo quando eu comecei a criar conteúdo, quando eu terminei o desafio, eu pensei, eu preciso criar algo útil aqui. E foi aí que eu comecei a falar de gestão financeira com a galera, motor de aplicativo, porque a galera pega dinheiro todos os dias e então é muito fácil de gastar e a galera automaticamente quebra. Parece que todo mundo tem esse problema. Então eu fui falar sobre isso e foi muito legal. Foi muito legal. A galera comprou a ideia e eu, aprendendo a criar conteúdo ali, aquela pegada criando conteúdo, alcancei 40 mil seguidores no Instagram falando sobre aplicativo e gestão financeira para aquela galera ali. Só que a minha ideia inicial era aprender a criar conteúdo, ensinar as pessoas a criar conteúdo. Início desse ano, eu botei o meu projeto em prática. Não aconteceu do jeito que eu queria, né? Eu tinha um público que me seguia, que era motor de aplicativo, mas não era interessado naquilo que eu estava falando. Tive contato com muita gente. Hoje, auxilio muitas pessoas na criação de conteúdo, mas eu entendi que eu precisava de algo mais. Eu ainda não estava no meu lugar. E aí foi que entrou a galera do escritório. Como é que entrou a galera do escritório? Primeiro funciona assim, um escritório de investimento que quer começar a criar conteúdo na internet. Eu que tinha um Instagram falando sobre gestão financeira, querendo ou não, ensinando a criar conteúdo. Então meio que se juntou os dois. Foi que eu sou apaixonado por números e finanças e tudo que envolve a economia, e foi muito legal porque nosso pensamento bateu, as ideias bateram, os projetos começaram a ser criados ali entre nós, foi tudo se alinhando. Eu comecei a entender o escritório, estudar o escritório, realmente querer fazer parte daquilo, sabendo que a minha função era me tornar o escritório para começar a criar conteúdo, levar essa galera junto comigo para dentro da internet. Então, qual é o ensinamento que eu tomei disso, cara? É muito louco porque no início da minha vida eu achei que eu ia entrar numa fábrica e ia construir a minha carreira ali. Caí do cavalo. Saí dali, conheci um empreendedor, comecei a me conectar com outras pessoas, entendi o que eu queria da minha vida, empreender. E abri uma hamburgueria. Eu poderia estar hoje com a minha hamburgueria, tocando as ganhas, se eu tivesse focado ali. Mas não, foi ali que eu aprendi sobre marketing, foi ali que eu aprendi sobre a internet. É muito louco isso. E junto com o aplicativo foi onde eu construí um conhecimento de criação de conteúdo. E por estar criando conteúdo, estar bem posicionado, sabendo falar ali, foi o mais legal. Porque aí entrou o escritório que me conheceu e me levou para um mundo de pessoas, de contatos, de mentalidade que eu queria estar envolvido. Sou muito grato por estar ali, pelas pessoas que eu convivo. Isso para mim é o mais importante ali dentro. E eu só tenho a evoluir. Porque essa semana começou a produção do podcast, né? Que vai ser algo incrível, que a gente vai falar sobre gestão financeira, sobre finanças, sobre tudo para auxiliar a galera que não tem conhecimento sobre isso. E é um assunto que as pessoas têm que desenvolver. Mas o que eu quero te dizer? A gente planeja alguma coisa, tem que se dedicar. Tem que ir. Fazendo isso, pode não dar certo no que tu imaginou, mas vai dar certo. Vai dar certo. Em algum lugar vai dar certo. O problema é tu só pensar, só querer, só imaginar e nunca botar nada em prática. Eu fiz isso muito tempo da minha vida. Na hamburgueria, eu retrocedi muito porque eu pensava muita coisa e não botava nada em prática. Tava com o negócio aberto e não fazia as coisas. Hoje, sou impulsionado por pessoas ao meu redor. Eu converso, os caras estão fazendo, estão, pô, loucura. Isso aí me faz querer mais, me faz botar mais eu em prática, faz eu querer desejar mais, crescer mais. Isso me joga pra cima, isso é muito importante. Então hoje estar conectado com pessoas que realmente fazem acontecer, faz acreditar que eu vou conseguir chegar no meu objetivo. E eu já tô chegando, já tá muito bem encaminhado. E o vídeo vai terminando por aqui porque agora a história tá começando a ser escrita, né? Não é mais passado, estamos no presente. E o que eu preciso hoje? São pessoas, quero me conectar com pessoas. Sou o criador de conteúdo para pessoas que têm o mesmo desejo e objetivo que eu, que não desejam um pouco das suas vidas. Não tô dizendo com arrogância, não tô dizendo que eu vou ser rico e tudo mais, mas eu quero ter uma vida boa, eu quero mudar o padrão de vida
da minha família. Penso na minha família, penso na minha mãe. Hoje não tenho família minha, né? Minha família é minha mãe, mas penso muito nela, quero ter mais tempo, quero ver ela envelhecendo, quero estar próximo, não ocupado só em trabalho, então preciso de algo que me dê tempo para viver a minha vida. Quero construir uma família também, quero ter meus filhos, tudo. Isso que é o mais importante para mim. Hoje já nem bebo, já nem saio para festa, sou um cara mais caseiro, mais reservado, procuro evoluir como pessoa, né? Eu acho que isso é muito importante. Como eu te falei, procuro pessoas que estão com esse objetivo, com essa ideia de vida para o seu futuro. Eu acho que o homem, quando ele acorda ali, ele deixa de ser aquele guri festeiro que vai pra festa e faz e acontece. Ele tem um estralo assim, ele quer se tornar um homem respeitado, que realmente mude alguma coisa na vida. E se tu é essa pessoa, eu também sou. Vai ser um prazer te ter comigo aí caminhando nessa criação de conteúdo, conversando, fazendo negócio. É para isso que eu tô aqui, para me conectar com pessoas que queiram evoluir. Muito obrigado por vir até aqui. Próximo conteúdo vai ser um conteúdo falando sobre como eu eliminei as distrações de dopamina. Essa dopamina, né, que todo mundo fala, que é esse hormônio do prazer. Como eu abandonei ficar rolando o celular, como eu me tornei mais produtivo na minha vida, como eu comecei a botar as coisas em práticas com mais ordem, né, com mais direcionamento. Vou fazer um vídeo falando sobre isso, acho muito importante. Espero que tu me acompanhe. É um prazer, já deu quase 20 minutos de vídeo e tu ainda tá aqui. Mas vamos embora, galera. Essa foi a minha trajetória profissional. Talvez faltou alguma coisinha ou outra, mas aprendi muito nesses meus 14 anos já trabalhando. Sei que tem gente que começou até mais cedo que eu. O próximo vídeo vai ser bem legal, porque eu vou começar a falar as coisas que eu já evoluí. Talvez tu ainda não passou por isso e eu possa te ajudar a enfrentar isso aí. Vambora. Até o próximo vídeo.